Fala galera, beleza? Bom, vamos para um vídeo no canal aí sobre partida frio, tá? Então a galera que acaba tendo dificuldade com partida frio, tô pegando esses dois carburadores aqui como exemplo. Serve como regra para praticamente todos os carburadores a álcool, tá? Tem alguns cuidados que tem que se tomar. Eu já acabei fazendo a limpeza aqui, depois que eu fiz a limpeza que eu decidi fazer o vídeo. Mas esse Weber 460, ó, ele tava com esse canal aqui obstruído, tá? Como que funciona um injetor? Primeiro passo, você não pode colocar em qualquer tomada de ar do carburador. Se você colocar ele aqui, primeiro que aqui no Weber 460 ele tem arraste. Ele tem uma tomada de ar, ele tem um arraste, então ele vai puxar toda a gasolina, tá? Que já vai se tornar um problema se não tiver a solenoide. Outra situação também, que ele tem que ficar normalmente sempre na tampa, tá? Original ele é todos eles na tampa. Se você quiser ligar aqui por opção, achar melhor, de repente tá com um caninho quebrado, ou é um carburador niquelado que não tem a tomada de ar do injetor, você pode ligar aqui aonde tem uma tomada de ar e colocar a solenoide que ela vai travar. Mas enfim, aí já foge do original. Vamos partir pro original. Então assim, ele é sempre ligado na tampa. Fiz um rodeio aqui, mas ele é sempre ligado na tampa. Você tem essa opção, mas foge dela, por enquanto. Porém, ele não pode mandar muita gasolina. Porque se ele mandar muita gasolina, você vai ter o quê? Você vai acabar afogando o carro na primeira partida. O carburador, né, o carro carburado, para ele funcionar, ele precisa apenas de um chorinho, né, vamos dizer assim. É aquela quantidade pouca ali para ele funcionar. O restante ligou, depois ele já consegue se manter no álcool, quando tá tudo funcionando ok, né? E aí, para ele não afogar, tem alguns detalhes que tem que ser respeitado. Ó, no 2Z aqui eu vou aproximar. Tá vendo aqui que ele tá furado, ó? Já retiraram o redutor dele. Bem na ponta aqui do dedo aqui, ó. Ele tem que ter um redutor igual a esse que tem no Weber 460. Deixa eu conseguir focar. Olha lá, aquele pininho amarelo lá dentro, ó. Vou pegar com o dedo aqui. Bem aqui, ó. Tá vendo? Aquele redutorzinho. Em alguns casos, o redutor tá na carcaça. Em outros casos, o redutor tá no pino, tá? Bom, eu tentei achar aqui algum caninho com redutor, mas é mais ou menos isso, ó. Esse daqui é um que tá obstruído, vai demorar o vídeo aqui para me fazer. Mas imagine um caninho, que a entrada dele é desse diâmetro e que aqui esteja mais ou menos 1 milímetro, tá? E em alguns casos o redutor tá ali no próprio cano. Então o que você tem que se atentar? Você vai desobstruir, primeiro ver se não tá a obstrução no carburador, né, na carcaça. Eu vou assoprar aqui, ó. Dá até para ouvir o barulhinho do ar entrando. E nesse 2i aqui, ele se torna um problema por estar sem um redutor, porque vai vir muito. Então, se a bombinha lá do injetor tiver com a potência boa, né, com a vazão forte, e o dono do carro segurar um pouquinho a mais no carro, ele vai ligar, em alguns casos, se ele não chegar a afogar, mas ele vai pegar embolando muito, né, embaralhando muito, e depois ele limpa e se mantém. O redutor, ele serve para isso, para ele ter aquela partida macia, né? Injetou o suficiente para o carro ligar, ficou ali, ligou, ele reduz e não manda muito e manda o suficiente. Quando o carro está 100% original, os carros ele tem um sensor de temperatura no próprio bloco, no cabeçote, que aí já entende que a água está fria, e aí quando você segura na chave, ele permanece. Enquanto você está ligando, ele vai injetando. E aí imagine nesse caso, se ele ficar injetando direto, com uma passagem obstruída assim, ó, ele vai mandar muita gasolina e aí o carro acaba não pegando, se tiver com uma bobina ruim, né, com uma vela ruim, com uma ignição, né, por completo ali que não esteja queimando bem, e o carro não liga. Então, uma dica é essa, tem que ter o redutor, dá uma conferida, ver se está desobstruído, tá?
Pode ser a obstrução no próprio carburador ou em alguns casos no caninho. E os antigos, os carburados, eles não usam solenoide. Eles têm um retorno no próprio reservatório. E quando ele tem esse retorno no próprio reservatório, quando você liga numa tomada de ar errado, ou dependendo do motor, ele acaba puxando, e ao invés de ele retornar, né, ele tem tipo um T no próprio reservatório, como se fosse um desse aqui, mas de um cano de 5 milímetros no próprio reservatorinho, e aí ele acaba tendo o arraste vindo do carburador, e ao invés de ele retornar, ele fica puxando, e aí você fala, putz, abasteci o reservatório, não dura 2 dias, não dura 3 dias, sendo que eu nem estou injetando, quando é manual, né? E às vezes é isso, o carburador está puxando, e em funcionamento do carro ali, ele vai puxando toda essa gasolina. E aí você fica, né, de quase que semanalmente ali abastecendo. Então é viável, põe a solenoide. A solenoide, ela nada mais é do que travar a passagem. Então você vai estar aqui no carburador, ó, daqui para cá, daqui para o reservatório, o mesmo positivo e o mesmo negativo que vai estar na bombinha, liga-se ela no negativo e no positivo da solenoide, injetou lá, a bombinha armou, aqui libera. Parou de armar, aqui trava. E aí ele não fica secando o reservatório. É muito útil isso. E assim, é uma das coisas que faz vocês, né, não ter essa dor de cabeça para ligar um carro a álcool. Porque ele tem que estar com o injetor mandando correto, com o afogador funcionando de uma forma correta, sem fechar toda a borboleta. Quando você puxa o afogador, depois vem a válvula desafogadora e abre um pouquinho. Se tiver sem a válvula desafogadora, tem uma forma de você conseguir travar o acionamento aqui para a borboleta não fechar por completo, porque se fechar por completo fica ruim também. Então assim, atenta-se a esses detalhes aí que na época mais fria aí do ano, dependendo da região aí, né, você fica de uma forma mais tranquila com o seu carro a álcool, tá? Então, entrada, vê os redutores, dependendo do modelo do carburador. Esse daqui, por exemplo, ele vai ser uma adaptação, essa 2E, que vai rolar no Fusca. Inclusive tá tendo vídeo aí no canal, parte 1, parte 2 aí, do carburador do Jorge. E no caso dele ele vai rodar na gasolina, então eu vou retirar esse caninho, colocar um tampão, não tem necessidade dele. Agora, se fosse um carro a álcool, isso aqui tinha que ser resolvido. Ou colocar um redutor aqui, ou colocar um redutor no cano. Certo, galera? Espero ter ajudado aí. Quem gostou, curtir, compartilhar, se inscrever no canal e dar aquela força pra gente. Valeu, abraço.